noite. Espero que vocês estejam bem. Cá estamos com o nosso episódio 4. Ensinar a empreender. Espero que dê para escutar e ouvir. Ou escutar e ver. Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Zuma, querida, tudo bem? Me fala aí, por favor, se você consegue me ouvir e ver bem. Por favor. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Me digam aí, por favor, se conseguem me ver e me ouvir bem. Por favor. Me comenta aqui, por favor, se consegue me ouvir e ver bem. Por gentileza. Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Me digam aí se conseguem me ouvir e ver bem, por favor. Eu dei uma reiniciada aqui no celular, mudei a internet. Tá perfeito, muito obrigada. Nada melhor do que reiniciar, né, Irã? Que ótimo, muito, muito, muito obrigada. Então, vou iniciar. O nosso tema de hoje é ensinar a empreender. O meu objetivo hoje é que ao final você saia pelo menos com orientação, né, sobre modelo de negócio. Espero que isso possa de fato te ajudar. Essa websérie, na verdade, ela é fruto, né, de uma série de e-mails que eu passava todos os domingos para as pedagogas. Então, todo mundo que está na minha lista de e-mails, né, recebia ao final do domingo um e-mail reflexivo sobre a carreira de pedagogia, trazendo reflexões sobre o início da semana, né? Eu sei que para quem trabalha, domingo à noite é um dia de você começar a organizar as coisas, né? Para quem está sem emprego, também é um dia de você parar, refletir, pensar na network que você vai fazer, você vai se organizar, né? Para poder começar uma semana produtiva. Então, por isso eu elegi os domingos à noite para fazer esse envio de e-mails. E aí agora eu resolvi, há 4 semanas, transformar essa série de e-mails numa websérie. E essa websérie, ela continua com o mesmo nome, websérie Pensando Pedagogia. Então a gente já teve uma reflexão sobre relações e carreira, já teve uma reflexão sobre empreendedorismo, uma reflexão sobre autoestima na pedagogia. E hoje eu vou falar um pouco sobre ensinar a empreender. Então, eu queria muito que você anotasse. Essa é uma série gratuita. Ela não fica salva, mas ela é gratuita. Todo domingo, 19h45, aqui no Instagram. E aí eu queria que você anotasse, porque eu vou trazer materiais assim muito profundos, né? Já estou pensando, hoje quando eu estava terminando de escrever meu roteiro, eu pensei, eu vou transformar isso no e-book depois, porque realmente é uma série de contribuição, né, para a carreira de pedagogas e de outras pessoas de outras áreas também, tá? Então hoje a gente vai falar sobre ensinar a empreender. Então eu queria começar com uma reflexão, as minhas considerações iniciais aqui dessa aula é sobre a Constituição Federal, né? Então eu não sei se você sabe, mas esse princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é um princípio que está lá na Constituição Federal. Então, lá no artigo 207 da Constituição Federal, fala que a universidade ela tem autonomia para fazer a gestão administrativa e financeira e que ela também precisa levar em consideração não, obedecer o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O ensino a gente já sabe o que é, né? Que é, enfim, ter as aulas, tem professor, tem estudante. A pesquisa é o processo de iniciação científica, é o processo de fazer o TCC, mestrados, doutorados, especialização. Então, esse é o princípio da pesquisa, né? E a extensão é o princípio de levar para a sociedade o conhecimento que é produzido dentro da universidade. Isso é extensão. Então, veja se você concorda comigo.
Se a extensão deve levar para a sociedade o conhecimento que é produzido dentro da universidade, então o empreendedorismo também deveria ser ensinado na universidade. Vocês concordam? O empreendedorismo também deveria ser um diálogo dentro da dimensão de extensão dentro da universidade. Por quê? Porque o conhecimento que é produzido dentro da universidade deveria ser levado para as empresas, para a sociedade, em forma de serviços, em forma de colaboração para a sociedade. Então essas são as minhas considerações iniciais dessa aula. Depois eu quero falar agora sobre o fazer da pedagogia, né? Não sei se você sabe, mas aqui no link da bio, quando você entra aqui no perfil, tem a minha foto, né? Tem o que eu faço, orientação de carreiras de pedagogia, palestras e tal, e embaixo tem um linkzinho em azul, que quando você clica, o primeiro botão é um botão que te dá acesso a uma aula gratuita sobre áreas de atuação da pedagogia. Não sei se você conhece esse material. Qual é o roteiro dessa aula de áreas de atuação da pedagogia? Lá eu falo sobre o histórico da pedagogia, eu falo sobre as áreas de atuação da pedagogia, eu falo sobre as competências e as habilidades que uma pedagoga, um pedagogo precisam ter, a depender da área que ela vai trabalhar. Eu falo sobre a possibilidade de uma pedagoga, de alguém que cursa pedagogia, trabalhar na docência, na gestão, na coordenação, em espaços não escolares, pode trabalhar com empreendedorismo, pode trabalhar com gestão educacional, enfim, sobre esses espaços todos, né, que a gente pode atuar na pedagogia. Tudo está dentro dessa aula, áreas da atuação da pedagogia, que é o primeiro botão quando você clica no link da bio. Então ali eu falo um pouco sobre essa possibilidade de repente você não trabalhar como CLT ou como concursada, mas você empreender, né? Então depois, quando terminar aqui, acesse essa aula, ela é gratuita. Quando você clica, aí aparece assim um link parecendo que é de pagamento, mas tem escrito lá que é um conteúdo gratuito. Ele vai pedir o seu login e o seu e-mail e que você faça o cadastro, porque o link de acesso à aula vai para o seu e-mail. Então é por isso que ele pede o acesso, né? Agora eu queria aprofundar um pouco a nossa conversa para uma pergunta, né? Por que a universidade não ensina a empreender? E para falar um pouco da universidade, eu quero falar também da escola, né? Que a escola, em geral, ela também não ensina a empreender. Quando eu fiz o meu primário, né? O ginasial, eu tive uma disciplina, eu estudei no Colégio Estadual Polivalente de São Gonçalo dos Campos, e eu tinha uma disciplina lá chamada Técnicas Comerciais. E é muito engraçado, né? Que tinha, assim, uma simulação de um caixa, uma simulação de um mercado, a gente aprendia a fazer nota fiscal, a gente aprendia a até fazer venda, né? Brincando ali, mas a gente não aprendia a ter um negócio. A gente aprendia ali como trabalhar para alguém. Não sei se alguém aqui já teve também, já passou também por essa disciplina, se teve essa disciplina quando estava na escola, né? No colégio. As universidades, elas têm uma dificuldade com isso, gente. Tem uma dificuldade com essa questão do empreendedorismo. E aí um parêntese aqui para poder te dizer que não é somente com professores e professoras que a universidade tem essa dificuldade, não, tá? Eu tenho algumas amigas que são médicas e que hoje, né, tem clínicas e tudo mais, que me falaram assim, Jússi, na universidade ninguém me ensinou a como montar uma clínica. Eu tenho algumas amigas que são contadoras, advogadas, administradoras, que também me falam, olha, Jússi, eu saí da universidade sem aprender a montar um escritório, sem aprender a precificar o meu serviço, sem aprender a estruturar uma empresa. Então, só para poder dizer, e aí acredite, não é somente um professor ou uma professora que não sabe empreender. Pessoas de outras áreas que até são empresários, né? Que assim, comumente abrem empresas, são pessoas que às vezes saem de um curso sem saber abrir uma empresa. Eu não sei se o colega Irã está aqui ainda, que também trabalha na área de TI, se as pessoas de TI saem da universidade sabendo como montar um negócio, né, na área de TI. Essa é uma área que eu ainda não perguntei, né? Mas essas outras áreas, eu tenho amigas
que já me falaram, olha, a gente aprende, eu fiz medicina para aprender a ser funcionário de hospital, eu fiz contábeis para ser funcionária de um escritório de contabilidade, eu fiz direito para ser funcionário de um escritório de advocacia. E nós, professores e professoras, fazemos a licenciatura para sermos empregados ou empregadas numa escola, né, no espaço escolar, ou no espaço não escolar, numa ONG, o que seja, ou para fazer um concurso, e às vezes malmente, né, gente? Porque às vezes até isso a gente não é tão preparado assim, né? A gente pode, de fato, pensar que isso é somente um privilégio das pessoas que fazem esses outros cursos, né? Ah, com certeza, a pessoa fez o curso de direito e com certeza ele vai sair e vai saber quanto é que custa determinado processo, quanto é para construir determinada peça. Nem sempre. Muitas pessoas saem da universidade sem ter um pingo de noção de como é que cria empresa, de como é que empreende, de como é que vende, de como é que faz como é que taxa, né, um serviço. Muitas pessoas, né? Então eu queria trazer aqui essa segunda reflexão de que não é somente o professor que não sabe colocar o preço no seu serviço, que não sabe empreender. Outras pessoas de outras áreas também não sabem empreender. E aí eu queria ir agora para uma reflexão que é o seguinte: o que seria ensinar a empreender? Ensinar a empreender seria apresentar para todos nós, né, que passamos por uma universidade, que passamos por um curso, a atuação empreendedora. Não somente falar sobre ser professora, no caso nosso aqui das pedagogas, ou como ser coordenadora, ou como ser gestora, mas ensinar para a gente também como é que a gente empreende, como é criar um negócio. Ensinar a empreender seria orientar quanto ao empreendedorismo, quais são as competências de um empreendedor, como é que a gente faz planejamento, como é que a gente faz gestão, como é que a gente precifica, como é que a gente cria processos, como é que a gente elabora uma proposta comercial. Você é uma pedagoga e tem uma família querendo um acompanhamento pedagógico específico para o filho dela. Como é que você dá um preço de uma sessão de acompanhamento, né? Então, ensinar a empreender seria a gente sair da universidade com o mínimo de orientação com relação a isso, né? Porque falar de CLT, né, da carteira assinada, falar do concurso, falar da atuação em ONGs, é importante para a formação do licenciado, mas falar também sobre investimento, sobre custo, sobre faturamento, sobre ter sociedade com outras pessoas, né? Falar sobre tipos de empresa, isso também deveria fazer parte da nossa formação quando nós fizemos pedagogia, licenciatura ou qualquer outro curso, né? A gente precisaria ter uma orientação do que é modelo de negócio. O que é um modelo de negócio, né? O modelo de negócio é a gente saber o que a gente vai ofertar, para quem a gente vai ofertar algo, quanto vai custar aquilo, como é que a gente vai oferecer aquilo. A gente precisaria sair da universidade. Vocês concordam, gente? Comentem aqui. A gente deveria sair da universidade, no mínimo, com a noção sobre isso. E a gente não sai. A gente não deveria, como licenciados e licenciadas, sair da universidade somente sabendo dar aula. A gente deveria também saber como é que a gente monta uma escola. A gente sai da universidade sequer sem saber montar a escola. Se a gente quisesse, a gente faz pedagogia, né? Quisesse sair da universidade e montar uma escola, a gente não sabe como é que a gente submete ao Conselho Municipal de Educação ou estadual os documentos para montar uma escola, por exemplo, não é? Então a gente sai das instituições com uma formação sem essa competência. Do mesmo jeito que o médico sai sem saber montar uma clínica, um consultório, que um advogado sai sem saber montar um escritório, e que o contador, como eu estou falando para vocês, sai também sem saber como é que se monta um escritório, né? Então a gente deveria sair, no mínimo, com essas informações, né? É claro que para a gente ter uma formação nesse sentido, a gente precisaria de um corpo docente que tivesse essa experiência, né? Porque, do contrário, um corpo docente que não sabe o que é empreendedorismo, que não sabe empreender, também não vai saber para a gente falar, não vai ter experiência, né? Do que é montar um negócio,
de quais são as dificuldades, quais são as dores, quais são as alegrias, né? Quais são as potências, por exemplo, de criar um negócio. Um corpo docente que não sabe como lidar com o negócio não vai saber falar sobre isso, né? E aí, eu queria ir para algumas considerações para poder tentar ajudar a gente aqui. Agora, eu queria mesmo que você anotasse, por favor. Serve para qualquer área, mas eu vou falar especificamente aqui para a nossa área, né? Como até então as universidades ainda não entenderam, né, a importância de se falar no empreendedorismo, ainda não aprenderam a nos ensinar a empreender, o que é que a gente faz? A gente se forma e a gente vai trabalhar. E aí as oportunidades vão chegando, a gente vai aprendendo a fazer as coisas, não é? Ou às vezes a oportunidade que a gente quer não chega, a gente vai fazendo outras coisas, a gente vai fazendo o que aparece, né? É o melhor para a gente lidar, transitar para o empreendedorismo, aprendendo assim, né? No tranco, né? Aos empurrões, não. Não é o melhor. Exatamente por conta dessas oportunidades que vão chegando, né? Então eu lembro que quando eu fui coordenadora, logo na primeira escola que eu trabalhei, eu fui coordenadora lá e eu percebia como o negócio rodava, né? Quando eu fui lá para a quarta instituição trabalhar, e eu trabalhava como diretora pedagógica, quando eu cheguei lá tinha 20 turmas. E eu percebia que o meu fazer dentro daquela instituição, a forma como eu explicava os cursos para os prefeitos, para os secretários de educação, fazia com que o setor comercial fizesse mais vendas. Então eu comecei a compreender um pouco mais como é que funcionava essa coisa do empreendedorismo dentro da área educacional. E comecei a perceber que tem muita coisa que eu estava aprendendo ali, do ponto de vista, né, dos negócios, ao mesmo tempo que eu estava no meu fazer pedagógico. Estão entendendo isso que eu estou falando? Então, o que acontece? A gente deveria ter uma formação para o empreendedorismo, porque a gente é pedagoga, a gente deveria saber abrir uma empresa, a gente deveria saber abrir um acompanhamento pedagógico, a gente deveria saber abrir um MEI, a gente deveria saber que, por exemplo, se a gente é concursado, a gente não pode ter MEI, mas a gente pode abrir uma sociedade limitada. A gente deveria aprender a fazer uma proposta comercial se alguém chamasse a gente para fazer uma palestra. A gente deveria aprender a fazer uma proposta comercial se alguém chamasse a gente para fazer uma formação de professores. A gente deveria estar apta para isso, né? Mas infelizmente a gente não está, porque a universidade, né, a educação superior, ela tem esse princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, mas ela não pensa a extensão dentro do empreendedorismo, infelizmente. Então a gente sai achando que a extensão somente tem a ver com as questões mais voltadas a esse retorno da universidade para a sociedade, no sentido de ofertas gratuitas de conhecimento e tudo mais, mas a gente não aprende, por exemplo, que o empreendedorismo também é uma forma de a gente dar contribuições à nossa sociedade. Como isso é complexo. Por conta disso, perguntar aqui para você, é alguém não tem experiência profissional, você não tem experiência profissional, você é estudante ou você concluiu o seu curso e você ainda não trabalhou na área, ou você tem uma experiência profissional aqui para mim, travou, só para a Karine, para mais alguém, vou só para a Karine ou para mais alguém, tá travando? Deixa eu ver. Agora melhorou? Digam aí pra mim se agora tá melhor, por favor. Que eu tô aqui com duas perguntas para fazer para vocês. Melhorou? Pra Thaís melhorou? Karine, me digam aí. Que eu quero fazer duas perguntas para vocês. Melhorou agora? Por causa aqui do efeito que tava, né? Pronto, maravilha. Quero fazer duas perguntas. Vocês que estão aqui comigo, vocês são pessoas que são estudantes
ou que ainda não tem, né, experiência profissional, ou vocês já têm experiência profissional? Comenta aqui. Já tem experiência? Não tem experiência? Escreve aqui para mim, por favor, nos comentários. Eu tenho aqui duas sugestões para vocês. Para você que não tem experiência profissional, para você que tem experiência profissional. Você tem experiência ou você não tem experiência? Comenta aqui, por favor. Já trabalhei, né? Você já se formou e já trabalhou com pedagoga? Ou você ainda é estudante? Ou você até se formou, mas ainda não trabalhou na área como pedagoga, né? Você já tem experiência ou você não tem experiência? Imagina, Thaís. Você já tem experiência ou você não tem experiência? Escreve aqui para mim. Repito, você já tem experiência profissional ou você não tem experiência profissional? Você ainda é estudante? Você formou até, mas não trabalhou ainda? Ou você é alguém que já tem experiência profissional? Me conta aí. Eu vou falar duas sugestões, né, com relação ao empreendedorismo para os dois tipos de pessoas, tá bom? Então vamos lá. Se você ainda não possui experiência profissional, você ainda é estudante ou você já se formou, mas você não teve experiência profissional ainda, você vai fazer o seguinte, você não tem essa vasta experiência e tal profissional, você vai fazer o seguinte, você vai parar para pensar na sua vida, na sua carreira profissional, na sua carreira de estudante, de graduanda, e vai pensar que tipo de negócio você poderia criar. E aí você vai responder 4 perguntinhas, anote aí. O que você poderia oferecer, né? O que você poderia empreender? Para quem? Então, quem seria esse público? Quanto custaria? E como você atenderia essas pessoas? Como é que você prestaria esse serviço, tá? Isso se você é estudante ainda de pedagogia ou se você se formou e ainda não teve, né, a experiência profissional, tá? Ok? Agora eu vou trazer uma outra orientação para você que tem experiência profissional. Então você é pedagoga, você é, enfim, já formada, tem experiência profissional, você já tem experiência como docente, tem experiência como coordenadora pedagógica, tem experiência como gestora, tem experiência em espaço não escolar. Estou falando aqui algumas áreas, aí vocês vão lembrando de outras, tá? Tem experiência em elaboração de documentos, tem experiência em participação em comissões, tem experiência em educação superior, em gestão de processos, em palestras, em formações. Você tem experiência nessas coisas? Tem experiência nessas áreas? Então você vai fazer o seguinte: tente pensar de todas essas áreas que você tem experiência, com qual delas você poderia empreender? De todas essas áreas que você tem experiência, com qual delas você poderia empreender? E aí você vai escrever aí no seu caderninho. Ó, se você for fazer print e tal, me marque, por favor, viu? Aí você vai escrever no seu caderninho. O que serviço, que produto, né? Você empreenderia? Para quem seria esse serviço? Ou para quem seria esse produto? Quanto custaria esse serviço ou esse produto? E como é que você entregaria esse serviço ou esse produto? Anotaram? Comentem aqui, por favor. Tomaram nota? Você já sabe fazer formação, você já ajuda pessoas a aprenderem melhor, você elabora documentos, você participa de comissões, você está em espaços não escolares, você já foi gestora de projetos, de processos, de várias coisas. Você é professora, você é coordenadora, você é gestora escolar. Você está em grupos, né, coordenando processos. Então você vai pensar de tudo que você faz, de tudo que você já fez. O que de tudo isso que você já tem experiência, com o que você poderia usar para empreender, ou como serviço ou como produto. E aí tem 4 perguntas para você anotar. O que seria?
né? O que é que você usa, o que seria o seu empreendedorismo, serviço ou produto? É a primeira pergunta. Segunda pergunta, para quem? Para que público? Para que público? Para quem? Terceira pergunta, quanto custaria? Boa noite, Neide. Boa noite, Adilza. Quanto custaria? Quanto você cobraria por esse produto ou por esse serviço? E a quarta pergunta, como você entregaria? Como você entregaria esse produto ou esse serviço? 4 perguntas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu ainda vou fazer uma formação para pedagogas empresárias, viu? Para estruturar negócios lucrativos para pedagogas empresárias a partir dessas experiências. Anotaram essas 4 perguntas? Essas 4 perguntas são muito importantes, gente. É como você estrutura um modelo de negócio. É pensando o quê, é pensando para quem, é pensando o quanto e é pensando o como. Essas 4 perguntas, elas são estruturantes de um modelo de negócio. Eu estou aqui fazendo o que infelizmente a universidade ainda não faz, que é ensinar a empreender. Eu ainda vou fazer uma formação de pedagogas empresárias para a gente poder estruturar muitos negócios lucrativos aqui dentro da pedagogia, né? Hoje vocês sabem que eu sou uma mentora de carreiras. Por quê? Porque há mais de 20 anos eu trabalho em mais de 15 áreas da pedagogia. Então, quando alguém me pede orientação para a vida, para a carreira de professora, na educação superior, na educação básica, com projetos de tecnologia, com pesquisa, né, vida acadêmica ou trabalho fora dos espaços escolares, eu tenho essa experiência. Então, por ter essa experiência, eu hoje sou uma mentora de carreiras. Então, eu estruturo o plano de carreiras com as pessoas ou de negócios e eu acompanho esse planejamento. Então, é só dar uma olhada nos destaques que vocês veem os resultados das pessoas. É óbvio que isso não começou hoje. Então, há 20 anos eu trabalho com isso, como orientadora, como coordenadora, como professora. Então, assim como isso me dá a base para hoje eu ser empreendedora aqui, né, tanto no presencial quanto no digital, então você também pode fazer o mesmo caminho, que é o caminho de parar para pensar o que é que você faz muito bem e pelo que você poderia sim ser remunerada, né, mas estruturando um negócio direitinho. Então, infelizmente a universidade não nos ensina, né, mas eu estou aqui para trazer essa orientação para a gente, né? Então, esse foi o nosso episódio número 4, Ensinar a Empreender. Falei sobre, infelizmente, né, esse espaço que a universidade ainda não ocupa, mas eu vim aqui nessa aula trazer para você essa orientação. Quero saber, te perguntar, né, o que é que você achou, quem está aqui, quem anotou, ajudou, contribuiu, comentem aqui para fazer essa avaliação, né, da nossa live. Essa avaliação da nossa live. O que é que vocês acharam? Deu para ajudar? Conseguiram anotar? Ajudou você nesse processo aí de pensar, né, o seu caminho? Gosto muito de fazer isso domingo à noite, porque você já vai aí para a semana, né, refletindo um pouco, anotando, escrevendo, tá certo? Então, quero agradecer a vocês, tá? A oportunidade de a gente poder conversar sobre esse tema tão importante que é o empreendedorismo, aprender, né, a empreender, sobre o ensinar a empreender. Quero agradecer e desejar uma semana muito abençoada, né, para cada uma de nós e que a gente possa ter. Então é isso, Thay. Se você for servidora, você não pode ter MEI, né? Tem que ter sociedade limitada. Agora, se você não for servidora, você pode abrir o MEI, né? Lá no site do Sebrae, você consegue ter todas essas orientações. Agora, tem que declarar imposto de renda direitinho, né? Tem que saber fazer uma proposta de negócio para as pessoas, uma proposta comercial. Então, não é porque você tem um MEI, por exemplo, que você vai fazer as coisas de qualquer jeito, né? Então, você vai poder emitir nota, é muito bacana você ter um MEI. Tem pessoas, eu tenho uma mentoranda, isso está até nos meus destaques, né? Que ela é professora numa escola particular e ela é psicopedagoga também.
E como psicopedagoga, ela me falava, né? Isso foi inclusive quando eu ainda fazia mentoria só presencial. Ela falou assim: olha, Jússi, eu uso a psicopedagogia para melhorar minha prática pedagógica. Eu sou uma professora melhor sendo psicopedagoga. Eu falei: beleza, mas tem um monte de família precisando de uma psicopedagoga porque tem um filho com autismo, tem um filho com síndrome de Down, tem um filho com TDAH. E tem famílias que têm condição de ter uma psicopedagoga trabalhando em casa, né? E aí eu falei pra ela, falei assim: mas Jússi, eu não tenho carro. Eu falei: mas será que você não tem um vizinho Uber com o qual você possa fazer, né, um negócio e ele te levar onde você vai trabalhar uma vez por semana? E foi muito legal, gente. Eu tenho algumas alunas que conseguiram fazer esse tipo, né, de compreender esse processo de empreendedorismo e que cobram às vezes 100, 150, 180 reais numa sessão. Então imagina, é um dinheiro que você não tinha, né, que passou a ter 600, 700 reais a mais na sua receita, né, mensal, por conta de algo que estava ali parado. Então você tem aquele conhecimento, por que não usar, né, para poder empreender com esse conhecimento que você tem, né? Então tem alguns casos de mentorandas minhas em que eu fiz esse tipo de orientação. Agora, é claro, você tem que ter todo um processo de anamnese com a família, então você tem que profissionalizar o seu trabalho, né? Porque se você não profissionaliza, as pessoas não vão pagar. As pessoas só pagam o que elas percebem, né? A organização e a profissionalização disso tudo. Tá certo? Ajudei, Thay? Então tá bom. Eu vou finalizar nesse momento aqui, tá? A nossa live de hoje. No próximo domingo, 19h45, estaremos aqui juntas novamente. Então, todo domingo, 19h45, reserve seu papel, sua caneta e vem pra cá, que é uma websérie para te ajudar a começar a semana mais animada, tá bom? Então, abraço, gente, muito obrigada. Vocês que estão aqui, depois vão lá no link da bio para você acessar essa aula, a área de atuação da pedagogia. É uma aula gratuita, mas é para abrir o seu olhar para a pedagogia, você enxergar a pedagogia como você nunca viu, tá certo? Então, é uma aula gratuita, acessem, que ela possa te ajudar a olhar a pedagogia com a potência que de fato ela tem, tá bom? Uma excelente semana, fiquem com Deus, muito obrigada pela presença e pela oportunidade. Quem fez print, depois me marquem, por favor, para eu poder ver que você está acompanhando e te repostar, tá bom? Fique com Deus, uma semana muito abençoada. Tchau, tchau.